Armadura impressionante, dragão botando fogo, exército guerreiro e muito mais no trailer de House of the Dragon. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os detalhes mais importantes no novo trailer de House of the Dragon, no trailer definitivo, então eu vou falar do trailer estendido. Mas antes de tudo, milord e minha lady, eu quero pedir, se inscreve no canal e deixe seu like, não fica só prometendo não. Lembre-se, os Lannister pagam suas dívidas, então se você tá devendo aí um like, já paga agora. Vamos comigo? Sete bênçãos, milords e ladies de Westeros, de Essos a Volantes, do norte da muralha ao grande deserto de Dorne, sejam todos bem-vindos. Então vamos para o trailer. O trailer, cara, o trailer é incrível. Vamos começar da onde? Do começo. O trailer já abre com um barulho estrondoso, boom, das portas da sala do trono, e a gente vê a Rhaenyra e o Lord Harold Wester. Eles estão juntos ali, e cara, o trailer já começa impactante, porque ele começa com esse som. Se você colocar num volume bom, você escuta aquelas portas pesadas, sabe, maciças, abrindo assim, então já dá o tom do trailer, né, essas portas abrindo já dá o tom pesado do que vai ser o trailer e a série. E realmente a galera que viu o primeiro episódio falou que aqui essa série é um pouco mais tensa, ela é um pouco mais dramática, ela é um pouco mais séria, e aí logo em seguida a gente vê o quê? A gente vê a Rhaenyra entrando na sala e o Daemon sentado no trono. Mas aí está uma coisa interessante, só o rei pode sentar no trono de ferro, ou a mão dele, que no caso seria o regente, né, mão do rei. Mas não, o Daemon tá sentado lá, e ele não é mão do rei e nem rei. Isso é um crime. Mas quem é que vai lá dizer isso pra ele, não é verdade? E aqui já é interessante, porque mostra a audácia que o Daemon tem. Ele vai ser um personagem muito audacioso, e pra mim, essa cena já é mostrando assim, cara, o Daemon, ele é audacioso, ele tá no trono de ferro, e ele não é o rei. Se você já achava o Jaime audacioso porque ele fez aquilo com o rei louco, e aí quando o Ned chega ele tá sentado no trono de ferro, cara, aqui o Daemon tá sentado também, e ele não é o rei, ele não é o regente, ele não é nada. Então mostra que ele vai ser um personagem bem audacioso, e eu já gostei disso logo de cara. E aí temos o sonho do Viserys, ele vai narrando. E o sonho dele, ele fala que ouviu o barulho de cascos ouviu barulho de cascos de cavalo, né? Ele ouviu o barulho de escudos chocando em espadas. Ele diz que colocava seu herdeiro no trono de ferro, e todos os dragões rugiam como um só. E aí você me pergunta, cara, que sonho é esse? Como assim? Vamos lá, eu vou dizer o que eu acho desse sonho do Viserys. Cara, isso pra mim claramente é a guerra, né? É a dança dos dragões. Pra você que não sabe, a dança dos dragões é essa guerra que vai se desencadear pelos Targaryen. E quando ele fala que ele escuta esse barulho, é a guerra. São as cavalarias cavalgando. São os soldados lutando ali sabe, de frente, na linha de frente mesmo. E tem também os dragões, porque o dragão vai lutar contra o dragão, então por isso que ele fala que escutou todos rugindo como um só. E na parte que ele fala que colocava o herdeiro dele no trono, né, eu já não acho que ele tá falando da Rhaenyra, e eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe que o filho do Viserys, que vai reivindicar o trono, é o Aegon II. Então, quando ele fala que viu ele colocando o herdeiro dele no trono, na verdade, pra mim, tá, galera? Pra mim ali, ele tá dizendo que ele viu o Aegon se sentando no trono, e todo mundo sabe que porque o Aegon se senta no trono desencadeia toda a guerra, porque todo mundo sabe que o trono deveria ser da irmã dele, da Rhaenyra. Então isso pra mim é a visão dele assim profética de que ele viu a guerra e ele viu que essa guerra é por causa do herdeiro dele no trono de ferro. Posso estar errado, mas eu acho isso. Claro que também pode ser a Rhaenyra que ele viu. E aí na cena seguinte nós vemos o pequeno conselho reunido, a Rhaenyra é até copeira do pai dele, e o Sir Otto fala pra ele assim, tá na hora da gente falar da sua sucessão, né? Pra quem não sabe, a sucessão é pra quem ele vai passar o trono. E aí eles indicam dois nomes, que é a Rhaenyra, alguns lords falam que a Rhaenyra deve ser a rainha, mas o Corlys Velaryon diz que o rei já tem um herdeiro, e esse herdeiro é Daemon Targaryen, que é o irmão dele. E aí o rei Viserys olha e fala, eu não vou escolher entre minha filha e meu irmão. Daí na cena seguinte é muito interessante, presta atenção nesse trecho, eu achei muito interessante particularmente, porque cara, o Viserys fala bem assim, presta atenção nesse trecho. O Viserys fala que o trono de ferro é um assento muito perigoso. Na verdade, ele fala que é o assento mais perigoso do reino. E logo em seguida ele diz que a linhagem deles é vulnerável e pode ser facilmente encerrada. Ou seja, ele está falando isso para a Rhaenyra, jovem. E o que ele quis dizer com o trono de ferro é um assento perigoso? A linhagem deles são vulneráveis. Cara, eles são donos de dragões. Do mesmo jeito que eles conquistaram o Westeros, eles podem perder o Westeros. E o que é interessante é que Viserys meio que teve aqui uma visão do futuro. Todo mundo sabe que em Game of Thrones
né, os Targaryens eles são exilados, eles são extintos, né, eles perdem o Trono de Ferro. Então você vê que realmente o Viserys já sabia o que poderia acontecer com a família dele e o que acontece no futuro. Porque você pode criar intriga, você pode facilmente ser envenenado, podem conspirar contra você, e além disso você pode desencadear guerras de vez de diplomacia. E aí então pensa comigo, se o poder dos Targaryen é focado nos dragões, deu o poder para eles conquistar Westeros foi os dragões, um dragão contra o outro, imagina isso. Então quer dizer o quê? Se a família rachar, os dois lados têm dragões. Então isso tornaria a família vulnerável para as outras casas se apossarem e tomar conta, tudo, e se aproveitar da situação. E é o que realmente, né, a gente sabe que acontece em Game of Thrones. Então o Viserys aqui não errou. Ele deu o aviso e cabia a Rhaenyra ali e o Aegon se acertarem para que no futuro isso não acontecesse. Daí a cena seguinte é muito importante. Temos uma cena muito, muito importante mesmo, que é Rhaenyra escolhe um escudeiro, que é Sir Criston Cole. Ela escolhe ele, né, ela pede pro Viserys pro Sir Criston ser o escudeiro dela, porque o Sir Criston chega lá como um cavaleiro normal, ele pega a Morningstar, que é aquele tipo de arma que tem uma corrente e uma maçã de ferro na ponta, e vence outros dois cavaleiros também. E ele, no livro, ele até coloca uma corona no colo da Rhaenyra de flor, né? Na série não sei se vai ser assim, mas é por isso que ela escolhe ele. Então nessa cena que ela tá junto com o Sir Harold, ela escolhe o Sir Criston como seu escudeiro pessoal. Daí na cena seguinte, temos Daemon entrando na sala do trono com uma coroa em sua cabeça. E ele é parado por um guarda do rei. Essa coroa é porque ele vai se tornar rei dos degraus. Eu não vou dizer aqui o porquê ele vai se tornar rei, nem como. Mas eu não vou dar mais detalhes de como ele vai virar rei, né? Mas ele vira rei. Não de Westeros, ele vira rei de outra coisa, que é dos degraus, e eu não vou dizer como. Pra não perder a graça, né? Mas é por isso que ele tá com essa coroa. E aí ele entra, o soldado põe a espada no peito dele e olha assim, tipo... Sabe, o Daemon é um cara muito astuto, é muito da hora isso. Eu gosto muito dessa característica do personagem. Daí depois nós vemos a Alicent convencendo o Viserys a se casar com uma nova esposa. Que óbvio foi ela, né? Daí Viserys, na outra cena, diz pro Daemon assim... que vai nomear um novo herdeiro. O Daemon questiona ele, mas eu sou o seu herdeiro, você já tem um herdeiro, que sou eu. Então aqui eu peguei uma coisa que a HBO fez. A HBO não quer dar de cara assim para as pessoas que a guerra vai ser da Rhaenyra com o irmão dela. Eles vão fazer esse joguinho de parecer que a guerra é do tio dela com ela, mas não. A gente sabe que o Daemon vai se aliar com ela. Não tem nada a ver, o Daemon até se apaixona por ela, tudo, e ela por ele. Então eu gostei dessa jogada que a HBO fez, porque é bom, você despista um pouco as pessoas que não conhecem os livros. E a gente que conhece os livros até fica um pouco assim, opa, peraí, como assim, né? Será que... A gente sabe que no livro tem essa treta, né, do Viserys do Daemon, porque o Daemon realmente queria ser ele era o herdeiro do Viserys e ele queria continuar sendo. E nessa cena ele já tá de cabelo grande. Significa que quando ele foi coroado lá, que ele volta, o soldado põe a espada no peito dele, aquilo é depois. Então essa cena dele falando que eu sou seu herdeiro é antes. Aí depois ele volta com o cabelo pequeno. É isso mesmo, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E aí na próxima cena é muito interessante esse diálogo. Tem que prestar atenção porque a Rhaenyra tá conversando com o Sir Criston Cole e é a versão jovem dela. Ela fala, você acha que o reino vai me aceitar como sua rainha? E a Criston Cole fala assim, o norte já se curvou, né? E como assim o norte já se curvou? O que isso significa? Isso tá fazendo referência à Casa Stark, que é uma das casas mais importantes do reino, pois ela carrega o norte. A Casa Stark é guardião do norte, né? Então todas as outras casas do norte respeitam a Casa Stark. Então a decisão que a Casa Stark toma, as outras casas ali do norte também tomam. Então se os Stark prometeu lealdade a Rhaenyra, quem é que vai contra eles, entendeu? Daí tem a cena que a Rhaenys fala pra ela que uma mulher não pode herdar o trono de ferro, porque essa é a ordem das coisas. E aí a Rhaenyra diz que quando ela for rainha, ela vai mudar essa ordem. E, né, é complicado, eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma cena interessante porque, pra quem não sabe, Rhaenys era pra ser a rainha, mas o seu primo foi escolhido em seu lugar pra ser o rei. Que foi o Viserys, pai da Rhaenyra. Daí temos uma cena muito, muito bonita, assim, que é a Syrax voando assim, né, Syrax, ou Syrax, como você quiser chamar. Mas a Syrax sai voando assim com a Rhaenyra e é muito bonita a cena. É bem rápida, mas é muito bonita. Logo em seguida mostra um lugar cheio de fogo, quebrado assim. E obviamente é uma batalha que aconteceu ali. Daí vemos Daemon olhando ao redor da batalha assim, sabe? Ele tá olhando assim meio tipo... Sabe quando você tá meio cansado e tal? E aí mostra ele lutando com um cara com a espada e tal. É muito legal. Daí a cena seguinte é o Daemon acariciando o Caraxes. Daemon passando a mão no Caraxes assim no rosto dele. Ele é bem grande. Pescoçudo igualzinho do livro. Eu achei isso muito legal. E ele tá de cela, cara. Eu falei que os dragões iam usar cela no outro vídeo. Sim, eles vão usar cela. Aí a cena seguinte temos o pequeno Aemond na areia, olhando pra cima. E ele tá olhando muito pro alto. E provavelmente ele tá olhando pra Vhagar e ali é o primeiro encontro dele com a Vhagar. E o porquê eu falo isso? Porque o Aemond, ele não era montador de dragão nem nada, mas ele montou aos 12 anos na Vhagar. Ele teve essa ligação com ela e o Aemond conseguiu essa ligação com ela. E a Vhagar é o maior dragão de Westeros depois do Balerion.
Com o Balera, que a gente já sabe que ele tá morto, tem o crânio dele no trailer, ela vai ser o maior dragão de Westeros. E é legal que tem uma cena, mas não é nesse trailer, é num app de jogo, de você fazer o dragão, se não me engano o nome é Dracarys, onde o Aemond, esse pequeno Aemond, ele tá com a mão assim, e ele fala uma palavra em valeriano, ele fala que é Lecarry, e significa calme-se. Então, provavelmente, ali ele se liga com a Veigar, né, eles criam essa conexão, o que é interessante porque a Veigar, ela tá sem montador. Daí temos, possivelmente, o personagem Kragas Drahar. Ele é conhecido como general, né, da Triarquia. Ele luta por Myr, Lys e Tiroshi, que são as 3 cidades livres de Essos, e elas se juntam e vira a Triarquia. E ele é o general deles. Daí vemos alguém esquentando a adaga da área, pra quê? Não me pergunte. Mas é a adaga que ela mata o Rei da Noite. Na outra cena temos a Rhaenyra olhando a coroa de seu pai. E bom, se não tá na cabeça dele, né? Pois é. Daí surge numa parte também o Sir Criston Cole lutando, treinando com o Aemond. E ele vai com a Morningstar, o Aemond desvia e ele bate no escudo do Aemond. Cara, essa cena é muito da hora, ela é bem rápida assim, mas ela é muito da hora. Que já mostra que o Criston Cole ele é um cara que não tá nem aí, ele é um ótimo guerreiro e ele se garante nisso. O Aemond também é um bom guerreiro e você vê ele ali se defendendo. O Criston quebra o escudo com a arma, né, com a Morningstar. E o Aemond se defende, é muito legal a cena. E o tapa-olho do Aemond tá incrível. Tá muito da hora, ele ficou com a cara de mal mesmo assim. E é o que eu queria ver na série, quando falaram que eu adaptar essa história. Eu falei, mano, como eles vão fazer o Aemond? Eu preciso ver quem vai fazer. E, cara, gostei muito do ator Evan Mitchell, que ele fez The Last Kingdom, e ele tá perfeito aqui. Daí mostra a Alicent na outra cena rezando em frente ao Balerion, junto da Rhaenyra, as duas é jovem, né? Depois já vemos as duas adultas, é bem legal a jogada de cena que eles fazem, elas juntas ali, e elas falam alguma coisa de unidas no coração, depois mostra elas separadas, e dizem que nunca foram unidas no coração, na verdade. Daí na cena seguinte temos o Corlys Velaryon correndo com seu exército, vestido uma armadura muito louca, e ele cai pra cima, quebra pau, e a gente vê ele lutando, assim, o elmo dele é muito louco. E isso é na Batalha dos Degraus. O Lord Corlys se junta com o Daemon, e os dois vão lutar na Batalha dos Degraus. Daí aparece o Rhaenys perguntando pra Alicent se ela nunca se viu no Trono de Ferro. E os olhos da Alicent tá cheio de lágrimas, ela olha no olho da Rhaenys assim. É bem interessante porque vai dar profundidade pra Alicent, assim como vai dar pros outros personagens. E aí mostra um cavaleiro da Casa Baratheon se preparando pra uma justa, achei bem legal isso. Gostei de ver as referências da Casa Baratheon, da Casa Stark. Logo depois aparece um monte de homem amarrado na praia. Provavelmente quem fez isso foi o Creghar, que ele amarra seus inimigos derrotados na praia, e quando a maré vai subindo, os caranguejos começam a comer os inimigos dele. E se você notar na cena, tem um monte de caranguejo no chão, e tem um cara cortando a cabeça do outro com um machado, provavelmente é ele. Aí mostra o Daemon batendo em alguém durante uma batalha que deve ser em Porto Real mesmo, deve ser alguma rebelião que ele tá reprimindo junto com os Mantos Dourados. Você vê que tem os Mantos Dourados ali do lado dele, e ele tá batendo numa pessoa, então provavelmente é uma rebelião que ele tá reprimindo. Porque, pra quem não sabe, porque ele muda os mantos dourados, ele melhora a roupa deles, o equipamento, dá uma roupa mais bonita e ele vira líder deles. Daí mostra a Alicent enfurecida, arrancando a daga do Viserys e indo atacar alguém, que deve ser o Lucerys, que arranca o olho do Aemond. Né? E aí ela quer se vingar, ela fala que tem que arrancar o olho do filho da Rhaenyra também, porque é olho por olho, né? E a gente vê ela indo pra cima e a Rhaenyra segura no braço dela. E aí tem uma foto também que saiu recentemente da Rhaenyra abraçada com os filhos dela e eles estão com o nariz cheio de sangue, que é quando eles brigam com o Aemond, que eles são pequenos, e aí um deles arranca o olho do Aemond, que é o Lucerys, e aí a Rhaenyra vai com a adaga pra se vingar. E é provavelmente toda essa parte aí, essa cena. E aí aparece o Aemond, assim, numa cena ele olhando, ele tá de capuz, com aquele tapa-olho, e ele tá falando no vídeo de alguém, cara, assim, é medonho, é da hora. Eu gosto muito do personagem. E quando ele aparece bem rápido, pra mim, eu vou falar a verdade, o Aemond é o príncipe mais incrível de Westeros. E chegando no finalzinho, vemos uma cena que parece uma dança, eu acho bem legal, que é isso que eu falei, quando a Alicent arranca a daga do Viserys, e ela vai pra cima e a gente vê a Rhaenyra segurando o braço dela, uma empurrando a outra ali, e o pessoal em volta. Aquela cena é bem poética, porque parece realmente uma dança, enquanto na verdade não. É uma briga, quem sabe que é a dança dos dragões. Até o Stannis, em Game of Thrones, pergunta pra filha dele, a princesa Shireen, por que é uma dança? Ela fala, é poético. Né? Porque é uma guerra e dança dos dragões, e a gente vê essa cena, é bem legal. E aí surge um dragão, assim, bem devagar, com os olhos verdes, muito bonito. E aí o trailer acaba. Cara, esse trailer é incrível, incrível, foi incrível, gostei muito. Tinha saído outro, não consegui comentar, então eu esperei esse, né? Mas o trailer é muito bom, e eu vou fazer aqui, pra você não se perder, Rhaenys, Rhaenyra, Alicent, Viserys, eu vou fazer certinho, falando sobre cada personagem, o que ele é do outro,
Pra você que tá meio perdido aí, não sabe qual personagem é qual, né? São muitos nomes iguais. E eu amei esse trailer. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você tá ansioso por essa série. Pra mim é a série do ano. Não só porque eu sou fã de Game of Thrones, não. Mas porque eu realmente acho que o próprio George R. R. Martin disse que tá bem fiel ao conteúdo que ele escreveu. Então eu acho que pode dar muito bom. E a gente já sabe que o final tá escrito diferente de Game of Thrones, que deu meio ruim, né? Então, se você gostou desse vídeo, me segue no Instagram. Eu posto tudo que sai de House of the Dragon, detalhes e tal. Me segue lá, tá aqui embaixo. E segue o do canal que a gente fala sobre heróis, filmes e tudo. Beleza? E lembre-se, o que está morto não pode morrer.